Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Ítalo Fortes. Faz tempo que eu não trago review aqui de equipamento de fotografia e hoje eu vou trazer justamente o review da lente Nikon 1.8D, a lente Nikkor na verdade, né, que é como ela é pronunciada, e hoje eu vou trazer essa cinquentinha aqui pra gente fazer um review, ver qual que foi as minhas experiências, porque eu, como vocês sabem aqui no meu canal, eu utilizo a Blackmagic, eu precisava de uma lente 50mm, antes eu utilizava Canon e eu optei por pegar agora uma Nikon e obviamente utilizando um adaptador que eu vou explicar para vocês como que ele é e onde que eu consegui. Mas sem mais enrolação, vamos então para o review dessa lente baratinha e com uma ótica bem bonita. Antes de tudo, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo sobre fotografia, filmagem, color grading principalmente, que eu trago aqui os vídeos sobre o DaVinci Resolve. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever, mas não deixa o teu like ainda, assiste esse vídeo até o final. Se por acaso você gostar desse conteúdo, aí você considera deixar o teu like. Vamos então ao review dessa lente aqui. Tô gostando bastante de utilizar ela, 50mm 1.8D da Nikon. É uma lente antiguinha, mas é uma lente que entrega um aspecto visual muito interessante. Eu vou colocar algumas imagens enquanto eu vou falando com vocês, para vocês terem uma noção de algumas filmagens que eu já fiz com ela e que eu achei muito interessante utilizar. Primeiras impressões já em relação ao corpo da lente, é uma lente totalmente de plástico, então nós temos aqui uma construção semelhante à lente 50mm 1.8 da Canon também. É uma lente de entrada, é aquele tipo de lente que eu considero essencial para todo fotógrafo, videomaker aí ter, porque é uma lente coringa, né? Nós temos a 50mm 1.8 que na sua grande maioria, seja Canon ou Nikon, tem uma nitidez interessante e tem um bokeh interessante, lembrando que lentes ali com aberturas altas, né, em 1.8, 1.4, são lentes extremamente caras, né? Se você for ver uma 35mm de ambas as marcas, são lentes com um preço muito mais alto. Quando a gente fala de 50mm 1.8, seja de Canon ou Nikon, são lentes muito acessíveis. Essa aqui, por exemplo, você consegue encontrar no mercado aí usado a R$500. Ela é uma lente com um aspecto um pouco mais antigo, assim, quase remetendo ao vintage, né? Então ela tem uma característica ótica também bem interessante. Uma coisa que eu notei aqui de diferente nessa lente é justamente na transição de 1.8 para 2.8, na abertura aqui do diafragma. Em 1.8 a gente perde um pouco de contraste e em 2.8 nós temos um contraste muito mais presente ali, né? Um contraste bem mais acentuado. Para mim, eu achei um aspecto um pouco diferente nessa questão, então eu acabo tendo que, em algumas filmagens que eu queira fazer uma abertura diferente, assim, 1.8, que eu necessite de bastante desfoque, ela vai tirar um pouco desse contraste, mas dependendo da comunicação que eu queira passar nesse vídeo, gera um look bem bonito, inclusive. E em 2.8, ela também tem um look diferente, justamente por acrescentar um pouco mais de contraste, eu consigo tirar ali alguma perspectiva diferente das filmagens que eu tô fazendo. Lembrando que isso daqui é uma lente fotográfica, ela não é uma lente para filmagem, então o foco dela sempre vai ser um pouco arisco, esse foco manual, porque é uma lente automática, é uma lente AF, então não tem um ajuste tão preciso aqui nesse foco, você nota que ele tem uma certa rigidez. Acredito que se eu fizer uma manutençãozinha, abrir aqui para fazer uma limpeza do anel de foco, a gente consiga deixar ele um pouquinho mais suave, mas nada muito aí considerável, como por exemplo, se você pegar uma lente da Rokinon, que é feita para vídeo ali, totalmente manual, abertura do diafragma e o anel de foco, você vai ver que é muito suave a forma de utilizar a lente. Nesse caso aqui, como é uma lente AF, ela não tem um foco tão suave e também é a mesma característica de uma Canon 1.8, que também o anel de foco não é muito suave. Lembrando também que isso aqui é uma lente um pouco antiga, então alguns ajustes aqui não são tão precisos assim, mas nada que vai impedir você de utilizar a lente. E aquilo, quando eu vou utilizar essa lente na Blackmagic, ela é uma lente que precisa ser adaptada para o bocal da Blackmagic, e aí eu utilizo um adaptador que ele vai transformar em micro 4/3, vai fazer essa intermediação. Eu estou utilizando esse adaptador Novoflex, é um adaptador feito na Alemanha, é um adaptador bem interessante, ó, micro 4/3 para o bocal
da Nikon. É um adaptador que ele é um pouco pesado, inclusive, achei bem diferente assim, mas ele não tem nenhuma conexão aqui automática, tá? Ele é um adaptador que tem uma função bem interessante, que é essa função aqui de abertura do diafragma mais suave. Eu consigo deixar a abertura do diafragma aqui na minha própria lente, que ela tem uma abertura manual aqui, ó, vocês podem ver o barulhinho. Onde ele vai de 1.8 a f22. Quando eu quero essa abertura mais suave no vídeo, onde eu consigo fazer ali a abertura bem mais suave para não ter essas transições, esses cliques na hora de fazer o ajuste do diafragma, eu já consigo fazer adaptando aqui. Então, diferente de muitos adaptadores do mercado, esse adaptador me dá essa função de poder fazer o ajuste aqui do foco de forma mais suave, da abertura do diafragma mais suave, e a transição acontece bem devagar, já com uma característica mais de lente de cinema, que geralmente as lentes de cinema têm um ajuste mais suave na transição da abertura do diafragma. Isso cria esse aspecto bem interessante, apesar de que raramente eu fico oscilando a abertura do diafragma quando eu estou fazendo alguma filmagem. Então, para mim, é mais questão de uma hora, um dia eu vou chegar a utilizar, mas não é algo que eu utilize toda a filmagem que eu faço. E aí, para encaixar o obturador é bem simples, ele tem uma chavinha aqui, onde você vai puxar para baixo, né? Ou você já roda direto mesmo, você só vem aqui e encaixa ele. E para tirar o adaptador, eu tive essa dúvida com outros adaptadores. Tem um da Canon aqui também que é só para intermediar, ele não tem nenhum contato aqui. Então, você precisa puxar essa chavinha para baixo e daí rosquear o adaptador. Teve um dia que eu tentei fazer isso com o da Canon, né? Eu tenho um adaptador ali e ele também é o mesmo esquema de puxar essa chavinha para baixo, e eu fiquei me quebrando todo para poder entender isso. Eu procurei vídeo no YouTube, ninguém explicou, mas aqui é assim que abre esses adaptadores que não tem nenhum contato aí digital, nenhum contato aqui com a lente para poder fazer o ajuste do diafragma na câmera. Acho que é isso, gente. É uma lente que não tem muito o que se falar dela, é uma lente que é bem interessante. A ótica dela, obviamente, por ser uma lente mais barata, é uma ótica que não vai se comparar com uma lente muito cara, né? A gente pegar ali uma 35mm, algo nesse sentido, não vai ter essa ótica tão diferenciada. Porém, por ser uma lente mais antiga, ela traz um aspecto bem interessante aqui nas filmagens que eu faço. Eu gostei bastante do bokeh dela. Apesar de ser barato, é um bokeh que, pra mim, atendeu muito bem. Não se compara com uma lente cara, mas é muito aceitável. É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a Nikon 1.8D 50mm, deixa aí nos comentários. Você que já utiliza essa lente, deixa aí qual é a tua experiência utilizando ela. Você acha interessante? Você gostou da ótica dessa lente? Deixa aí nos comentários, que isso daí vai ajudar bastante a gente aqui na comunidade de fotografia e filmagem, trocar uma ideia e ver as experiências dos outros. Muito obrigado você que acompanhou esse vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!